Que foi que ela disse? Bom, hoje teve essa entrevista aí que parou o Brasil, do Pablo Marçal, terceiro candidato aí no primeiro turno nas eleições municipais de São Paulo, né, entrevistando o Guilherme Boulos, que está no segundo turno com o Ricardo Nunes. Na entrevista, foi uma entrevista, eu assisti a entrevista toda, foi muito amistosa, né? Até o Pablo Marçal até tentou ali, mas não teve nenhum tipo de ofensa, não era um embate entre os dois. A ideia do Pablo Marçal era fazer uma entrevista de emprego, entrevista de recrutamento com o Guilherme Boulos, meu Deus. Bom, eu selecionei um trecho só, né, pra gente analisar aqui, mas a gente vai falar um pouquinho dessa entrevista. Vamos lá. Você acredita na prosperidade? Lógico que eu acredito. A E sociedade por que que eu que você tá... luto, Então, por que diga. que você está 20 anos morando no mesmo lugar, aparentemente não prosperou? Você é um cara que teve instrução em boas escolas, teve o pai, né? Que eu acho que os seus pais são médicos. Como é que você acredita numa coisa que você não vive? Porque o salto que você tem patrimonial, se você for olhar, ele é desde quando você virou deputado. Como é que você pode lutar pela prosperidade, sendo que isso não aconteceu na sua vida? Só depois que Cara, você entrou para ter um cargo público que você teve. Eu sei que às vezes a headline assusta, mas desde quando você virou deputado, você teve um aumento de 800 e poucos por cento de, segundo notícia, né? Eu não conheço o seu vamos patrimônio, explicar mas isso segundo aí? notícia, posso. Se você me permitir dar o tempo até de explicar isso aí, eu acho que as pessoas vão poder entender melhor, né? Mais do que uma headline. Vê só, eu trabalhei minha vida toda como professor. Antes de me formar, já estava no último ano da faculdade de filosofia, fui dar aula numa escola estadual chamada Maria Auxiliadora, e desde então trabalhei como professor nos últimos 20 e tantos anos. Professor, cara, é uma profissão que não dá dinheiro. É uma profissão que você faz por vocação, por acreditar. Eu me considero uma pessoa próspera trabalhando como professor, porque fazia o que eu gostava, porque nunca passei necessidade, a minha família nunca passou necessidade, sempre pude ter um padrão de vida compatível com o que eu ganho, né? Então, a prosperidade, Marçal, para mim, não é apenas os cifrões que as pessoas têm na conta bancária, né? Eu acho que as pessoas que entendem prosperar dessa forma têm todo o direito. O que eu defendo, e estou na política também para isso, é para que todo mundo possa prosperar, cada um do seu jeito. Eu me considero uma pessoa próspera. Tá aí a resposta do Boulos, essa pergunta, né? é, que foi, na minha opinião, uma aula. Ele respondeu com muita classe e foi uma resposta que não só o Pablo Marçal, juro assim, essa resposta foi mais impactante do que a cadeirada que ele levou do Datena, meu. Porque não é uma resposta que deveria ensinar muito ao Pablo Marçal, mas deveria ensinar também aos seguidores do Pablo Marçal. Porque a palavra prosperidade, a gente tem um linguista aqui que pode falar melhor do que eu. A palavra prosperidade, ela tem uma abrangência grande, né? Porque exatamente como o Boulos falou, o que é prosperidade, né? Eu sei que para muita gente, para quem segue Pablo Marçal e acredita no tipo de conteúdo que ele fornece, né? Prosperidade é ganhar dinheiro, é ter muito dinheiro, não é mais ou menos, não, é muito dinheiro. E quem pensa assim tá equivocado. O Boulos foi elegante, falou que a pessoa tem o direito de pensar assim, mas eu acho, direito ela tem mesmo, mas eu acho que é importante que quem tem uma compreensão mais ampla do que significa a palavra prosperidade, eduque essas pessoas, ou pelo menos tente, né? Porque o Boulos, ele falou, ele seguiu, a profissão dele, ele é professor, talvez a profissão mais importante em qualquer sociedade civilizada e que não é valorizada. Não é valorizada no Brasil, aqui nos Estados Unidos, o Rogério sabe bem, professor de escola pública tem muito problema, né? Não ganham bem, né? O Márcio sabe também. Então é uma profissão que não dá dinheiro. Então, mas o Bolo se sente uma pessoa próspera. Ele até desenvolveu mais a resposta.
dizendo que, pô, ele sempre sustentou a família dele com salário de professor, nunca faltou nada para as filhas dele, que ele tem consciência de que a vida que ele teve e tem com o salário de professor é muito melhor do que o da maioria da população brasileira, né, que vive abaixo da linha de pobreza. Então, o Pablo Marçal, ele mostrou não só nessa pergunta, mas na entrevista toda, a superficialidade dele. Como ele é raso, né? Ele sabe se comunicar, ninguém nega isso, principalmente com o público dele, com o público da internet, ele sabe manipular ali as redes sociais muito bem, é um professor nisso, mas o conteúdo é raso dele, né? Ele também abordou uma outra questão sobre empreendedorismo, né? Ele falou, pro Boulos, mais ou menos, por que você é contra o empreendedorismo? Você não acha que o empreendedorismo vai libertar o povo? O que mostra novamente o quanto ele é raso, o quanto ele é mal informado também, né? Como ele tem uma visão muito restrita de como a sociedade funciona, porque quem produz é o trabalhador. Eu acho que qualquer criança aí de 12 anos sabe, ou deveria saber, que se todo mundo empreender, ninguém vai empreender, né? Ninguém vai empreender, cara. A gente precisa de trabalhadores, a gente precisa, principalmente dentro de uma estrutura capitalista, você precisa de pessoas ali em todos os níveis, né? E aí o Boulos falou para ele também que, pô, a minha ideia é que ele ficou tentando puxar para um lado de, pô, você é comunista, não sei o que, o Boulos, cara, a gente pensa diferente, a gente tem uma divergência ideológica muito grande, mas, porra, eu não sei quem que é contra a gente construir uma sociedade mais justa. No final das contas é isso. Ele falou, eu sou um cara que sempre lutei por moradia para os mais pobres e tal. Eu gostei muito. O Boulos sofreu os dois sofreram muitas críticas por causa dessa entrevista, né? O público do Marçal criticou muito ele por dar o espaço para o Boulos. Ele queria entrevistar os dois. Ele ficou o tempo inteiro na entrevista provocando o Ricardo Nunes. Ei, Nunes, entra. Ligou para ele. Ligou para o Ricardo Nunes e ele não atendeu. E o Boulos também sofreu muitas críticas porque todas as ofensas que ele sofreu, as acusações do Pablo Marçal no primeiro turno, e também por ele. Algumas pessoas interpretaram ele ter topado essa entrevista como um ato de desespero. Sim, a eleição é domingo, daqui 2 dias, e puta, eu vou lá, o que eu puder fazer até domingo para tentar conseguir alguma coisa, eu vou fazer, e ele topou. Mas eu acho, vou começar perguntando para o Rogério Melo Franco, que eu sei que assistiu a entrevista. Eu acho que o Boulos foi bem na entrevista, né? A gente pode até analisar aí, você pode analisar se deveria ter ido ou não, o que você achou desse evento, mas a verdade é que ali na entrevista eu achei que ele foi muito bem. Eu estava dirigindo e escutando a entrevista, com 1 hora de entrevista, e as respostas dele me agradaram. E aí, Rogério? Eu concordo com tudo que você falou. Sim, inclusive esse trecho que você colocou, né? Eu acho que mostra as fragilidades do Pablo e também os problemas ideológicos e até religiosos, né, dele. Então, um nível de compreensão ou de interpretação teológica muito problemático, né? Isso tem sido discutido, né, a relação dele com as igrejas e qual seria a linha dele, porque ele é muito confuso. Mas eu acho, a gente já falou sobre isso, né, que o fato de que é uma direita nova e que não parece ter uma preocupação na chamada superestrutura, né? Superestrutura, na teoria marxista, são as ideologias, as instituições, o intelecto, né, as artes, tudo mais, né, que é reflexo da infraestrutura, né? A infraestrutura é o que a esquerda tenta mudar, né? Que é o modo de produção, o modo de acúmulo de capital, tudo isso. Então, essa direita realmente não está preocupada em trazer
um tipo novo de educação, ou discussões sobre o que, né, o que o professor poderia ensinar, o que poderia mudar na universidade, porque eles não acreditam na universidade, basicamente, né? A gente já falou sobre isso. E nessa entrevista ficou ainda mais evidente, né, que ele não entende para que serve a educação. Porque para ele acha que o mundo é um grande território de autoajuda, de livro de coach e de conteúdo na internet, né? É uma visão de mundo muito restrita. E o Boulos ter, principalmente nesse trecho, né, ter chamado atenção para o fato de que prosperidade é mais do que dinheiro, né, ele tem dificuldade, ele e os seguidores dele, né, tem dificuldade em entender de que alguma coisa pode ser mais do que dinheiro, não é só prosperidade. É uma visão que remove todo outro tipo de qualidade da vida humana. Né? Tudo gira em torno de produção, de conteúdo, de compra e mercado e empreendedorismo. Então, eu acho que eu concordo totalmente com o que você falou e eu acho que mostra as limitações do Pablo, né? Mas eu acho também que o Pablo segue a doxa, né? Ele segue a opinião que é vigente. Ele segue a ideologia cristalizada, ele segue o que se tem falado, e hoje o que manda é isso, né? Então, quem são os revolucionários é quem está contra isso, né? Não existe, uma perversão essa ideia de que ele é contra o sistema, ele é o sistema, né? O sistema é dinheiro e é servir a esse Deus, é isso que funciona no nosso tempo, né? Eu gostei bastante também da entrevista. Ô Vini, e passa também por algo que eu já falei algumas vezes aqui no canal, e tem algumas coisas que eu penso, né? Algumas ideias que eu tenho que eu gosto de repetir. E eu montei esse canal aqui para repetir essas coisas, porque eu acho importante. Uma delas é que o sujeito que ganha muito dinheiro, ele se acha apto a entrar em qualquer debate. Ele se vê como uma autoridade pelo fato de ganhar dinheiro. E eu gosto de repetir que muita gente burra, muita gente estúpida ganha dinheiro e muita gente estúpida nasce com dinheiro também, né? A maior parte das pessoas que têm muito dinheiro nasceram assim, é sempre importante lembrar. É, mas o Pablo Marçal parece ser um caso desses, né? É um caso desses. Assistindo a entrevista toda, o Rogério também pode falar, ficou muito perceptível o quanto ele se autoavalia num nível altíssimo, né? Ele realmente ele fazia umas perguntas assim sem pé nem cabeça e o Boulos na elegância respondia ele, mas ele realmente, né, Vini, ele se vê como uma autoridade para debater qualquer assunto numa superficialidade que dá até deixa a gente constrangido. Mas ele não tem problema nenhum, porque, pô, eu ganhei muito dinheiro. Como é que eu não posso falar sobre economia? Cara, às vezes você ganhou muito dinheiro vendendo pão, você tem uma padaria, você pode falar sobre pão, mas não sobre economia de uma cidade, de um estado, de um país, que é outro jogo. Né, Vini? E aí, cara? Eu acho que esse ponto é interessante também. Eu queria destacar outros dois um pouco mais simplistas, né? Porque, primeiro, em relação à porcentagem que ele levou ali, fazendo a matemática simples, né? Porcentagem que, para mim, em relação ao Marçal, foi uma pergunta muito pouco inteligente quando ele trouxe a elevação se fosse botar um gráfico aí do ganho financeiro e do patrimônio em relação ao Boulos quando ele saiu de professor para a vida pública. Falou: "Pô, pega o salário do professor, aí você pega o salário de um cara do colegiado, pega um salário, sei lá, de um deputado, você vai olha a diferença que você vai trazer isso aí, né, cara. Olha a diferença que você vai trazer isso aí". Então você acho que é pouco inteligente ele fazer esse tipo de comparação. Pô, quando você era professor, você tinha um patrimônio X, aí você Ah, que pena. Não, pô, muito, muito bom que o Vini tava falando, porque é o lance da felicidade,
né, Márcio? O lance da felicidade que às vezes o Vini voltou. Voltou o Vini. Até que Voltou o Vini. parte que pegou aqui. Não, pegou tudo. Só caiu ali no final. Falou, pô, eu acho que é pouco inteligente ele fazer esse tipo de comparação em relação à receita, né? De que um professor ganha e de que eventualmente uma pessoa de um cargo público vai ganhar. Então, esse é um ponto. O outro ponto é mais entrar no conceito do que o cara entende por um cara bem-sucedido. O que é bem-sucedido? É o que você trouxe aí, pô, o cara vai montar uma padaria e essa padaria vai montar franquias, ou um cara que é um professor, ou que seja qualquer outra profissão, mas eu acho que professor, para mim, eu tive a oportunidade singela de dar aulas em alguns cursinhos de TI, foi uma experiência maravilhosa que me fez voltar e falar, cara, eu devia ter feito essa porra. Entendeu? Aí depois eu ficava pensando, porra, de repente eu posso estudar. Um dia que eu for, né, a gente já comentou em nossas resenhas, né? Um dia que eu for estudar por prazer, eu acho que eu vou estudar história. Então, o que é o cara ser bem-sucedido? Será que o cara É tão complexo e é tão subjetivo, não é, cara, é né? demais, Vini, cara, é muito. eu te conheço, Vini. Você é um cara que, pô, que ama a vida, que tem uma história de vida fantástica, um cara que eu sei que gosta de, pô, de sentar para ver o teu Fluminense jogar, tomar uma cervejinha, bater papo com a rapaziada. Pois Você é um é, cara do cara. bem. Tá faltando uma Ferrari na tua vida, Vini? De Tá jeito faltando nenhum, um irmão. iate, Que bom que. né? Se pá, que bom que não tem, né, cara? Porque, porra, você imagina como é que vira a vida do cara. Sei lá o Então, que eu ia tipo, pensar, né, cara? Eu tenho medo como é até que de mim, eu. porra. Que deixa essa Ah, não, porra do jeito pô. que tá, O cara. Vini não é bem sucedido. Pô, o cara tem filhas Entendeu? lindas, pô, curte a vida. Não, você não. Não, Vini, você não é próspero e você não. Você só vai ser Não tem feliz quando tiver autoridade 1 pra falar milhão, de, né, 5 mil. porra. Não, cara. E Não. ele leva isso até pra vida pública, né? Principalmente pra vida pública e pros seguidores e eventualmente eleitores dele. Falou, porra, o cara E tem que mais, pra sabe? governar, Assim, ele tem que ser bem-sucedido e ter ganhado X milhões. Porra, e qual E é a a gente técnica viu, disso a pra gente foi, a gente viu que tem gente que compra esse discurso. pra Esse é que é o caralho, problema, pra cara. caralho, pra caralho. tem, não. O que eu gostaria de acrescentar é que, assim, é um problema alguém que trabalhe na esfera pública pensar assim. É um problema, porque essa pessoa vai pensar no próprio enriquecimento como prioridade, Não, porque ela acha que é ele a coisa mais descobriu, importante do mundo. Rogério, ele descobriu nessa resposta, se ele prestou atenção, ele descobriu, e talvez ele não soubesse, ele descobriu que professor não ganha bem no Brasil, principalmente o professor da rede pública, não ganha bem. Então, seguindo a mentalidade dele, a linha de pensamento dele, pô, não seja professor, cara. Senão você não vai ganhar dinheiro. Então a Mas gente vamos construir uma sociedade é o que eu falei de naquela minha sem intervenção para professores, né? LinkedIn. Não tem espaço para educação numa visão dele. Não tem. Tanto é que a contribuição que ele quer dar para a educação de São Paulo, o que tinha no plano de governo dele, era aula de empreendedorismo. É só isso. Ele é só isso, entendeu? Então é um grande vazio, né? Esse É aspecto. exato, porque isso não é um grande nada, né? Isso é um grande nada e até cruza com o que eu falei numa das últimas lives, que ninguém mais quer ter um emprego legal, né? E ter uma vida legal. Não, você hoje quase que você chega numa roda ali com um monte de homem e fala, pô, o que que você faz? Pô, não, eu trabalho na empresa tal. Você é um fracasso. Como assim você trabalha para alguém, cara? Aqui nos Estados Unidos, entre os brasileiros aqui, é um clássico também, né? Pô, você trabalha para alguém, pô, por que que você não tem o teu business, cara? Tipo, pô, por que que você não vai pra puta que pariu, cara? Né, Márcio? Entra aí É, na é, roda. é que essa palavra prosperidade aí, ela tomou outro conceito, sei lá, nos últimos 10 anos aí, já vem misturado com, né, com a fé, com a igreja, onde as pessoas, elas olham para um líder e mais atualmente para o influencer, para o coach, como essa pessoa
é o que eu tenho que seguir, é o meu exemplo. Então, eu tenho que ser igual esse cara que tem o iate, que tem o avião, que tem a mansão. Porque se eu não tiver isso, eu não sou feliz. Se eu não tiver isso, eu não sou próspero. Então, a palavra próspero para eles significa só aquela mentalidade de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro. E é nesse nível aí que chegamos, o que o Pablo Marçal perguntou. Vocês podem ver que é a mesma palavra, mas com conceitos totalmente diferentes, né? Assim como o Boulos explicou, é subjetivo, né? A minha prosperidade é diferente da tua, então, mas para esse tipo de pessoa, de seguidores, só existe uma prosperidade, que é estar no topo da cadeia com dinheiro e dinheiro e dinheiro, o resto mais não importa. Então, infelizmente, e cada vez mais, né, com a internet aí mostrando, né, Instagram de pessoas famosas, milionárias, a pessoa que compra a Ferrari, a pessoa que vai para Maldivas, e todo mundo quer ficar assim, só pensa no dinheiro. Não, realmente é um tipo de pensamento que né, como a gente mostrou também em outras lives aí, um pensamento que está se alastrando aí até para as crianças, né, cara, Exato. é um tema para mim muito caro, né? Eu tava vendo uns reacts aí daqueles coaches mirins que a gente trouxe aqui também, e eu vi muita gente fazendo um contraponto ali, tipo, não, isso na verdade isso é bom demais, qual que é o problema? As pessoas não viam problema, mas normalmente nesse perfil, gente que curte os coaches, eu vi uma mulher daqui fazendo um vídeo aqui de Massachusetts, uma brasileira, depois eu vou trazer qualquer dia na live para vocês verem, mas ela falando pô, qual o problema? A criança quer se exercitar, quer ser investidor, empreendedor e ler a Bíblia. Pô, isso é bom demais, não sei o quê. Então, tipo, né, assim, toda vez que a pessoa traz a religião dessa forma, pô, é sempre complicado, porque é um problema de quem é religioso, né? De você se fecha para outras possibilidades ali, outras crenças, né? É quase que inevitável não desrespeitar, né, outras pessoas que pensam diferente. Então, eu acho que eu sou cristão, então acho que todo mundo tem que ler a Bíblia, e não é bem assim que funciona, né? O buraco é mais embaixo, né, Rogério? Certamente, e essa questão da graça em vida, se refletir em patrimônio, é muito cruel, é uma lógica julgadora e completamente, não tem espaço numa sociedade democrática, sabe? Você achar que um pobre sabe, ele é menos valoroso como ser humano, é isso que tá no fundo, né? Porque se a pessoa não recebeu a bênção de Deus, é porque ela não está merecendo, né? Então, ela é um ser humano pior. É uma lógica horrível, horrorosa. Eu espero que essa moda chegue ao fim em breve, né? Porque é o que a gente estava falando na outra live, né? Primeiro, um empreendedor precisa de um plano de negócios, né? Esse plano de negócios depende de um mercado, né? Se todo mundo for empreendedor, não vai ter mercado para todo mundo, porque todo mundo vai ser empreendedor, né? Mas Vai ter gente em todas as áreas. eu fico abismado de ter que escutar alguém falando isso, né? Porque é tão óbvio, né? É igual a brincadeira. Pô, Óbvio. não, se você der $1 milhão na mão de todas as pessoas de uma cidade, o que acontece? Acabou a cidade, né? Quem vai cuidar do Exato. esgoto? Quem vai ser açougueiro? Quem vai varrer a calçada? Né? Sem Então, falar que a inflação nessa cidade, isso é não, uma coisa acabou. maravilhosa. Pois é, então Mas, assim, não existe essa ideia de vamos libertar a população com empreendedorismo. O que ele tá. Isso é um grande nada, né? Ele tá falando nada. uma vacuidade, né? É. Eu fico impressionado também em como ele se sente seguro com essa lógica, porque é algo que para ele é incontestável. É bom e foda-se, né? Dinheiro Ah, é. se algum de nós aqui falar uma grande merda colossal aqui na live e muita gente concordar, né, seguindo essa mentalidade do Pablo Marçal,
E ele que tem, pô, milhões e milhões, dezenas de milhões de pessoas seguindo ele, consumindo o conteúdo dele, o que ele fala, ele acredita que ele é genial. Ele chegou nesse ponto, assim, o ego desse homem é muito inflado. Ele realmente acha que ele é genial. Mas Entendeu? assim, Porque chega a ser messiânico mesmo, né? É messiânico. então. É Vai por esse messiânico no caminho, sentido né? que ele falou de superar Jesus, né? Essas coisas que né, começa a entrar numa situação meio Antônio Conselheiro, uma situação, né, jacobinamente, né, dessas figuras no Brasil que, que eram messias e se viam como reencarnação de Cristo, né? Ele tem essa questão, né? Falar que ia ressuscitar as pessoas, tudo mais, né? Ele beira, né, essa fantasia, né? Eu não sou psicólogo, psicanalista, psiquiatra, mas aqui ele tem um problema com essas fantasias de ilusão de grandeza, é óbvio. Ele tem, e para mim, hoje eu percebi ali que tá fugindo ao controle, né? O fato, ele repetiu várias vezes, Márcio, na entrevista, que ele era entrevistador. Eu sou entrevistador. Você não sabe, eu sou entrevistador. Eu já entrevistei 300 pessoas e enfim, ali, mas eu achei de um, né? Ele é tudo, né, Márcio? Por quê? Porque já tem uma base, né? Ele já tem milhões e milhões de seguidores aí, então qualquer coisa que ele vai fazer, essa experiência ele adquiriu com o tempo, né? Ele vem falando besteira aí, quantas a gente viu aí ano passado do helicóptero, do cavalo que ele comandava com o coração, com o batimento. Então, mesmo ele vindo falando essas besteiras ainda, e vai crescendo, né, o número de seguidores, então ele acaba tendo propriedade para falar o que ele quiser, porque a besteira que ele falar vai ter muita gente que vai bater palma. Então, né, é um campo fértil para ele. É um campo fértil para falar besteira.